Pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal, onde a gente conversa sempre sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. E hoje, na nossa terceira live dessa série, que está muito especial, que é uma série onde a gente está falando sobre os 12 princípios da criação de filhos com TDAH, criação de filhos, né, claro, com sucesso, né, com promoção do desenvolvimento da criança. Então, seja muito bem-vindo, você que está entrando, muito bom ter você aqui comigo. Boa noite, Eliane, boa noite a todos que estão entrando aqui. Deixa eu só salvar uma coisinha aqui antes que eu esqueça. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Toda terça-feira a gente tem nosso Papo de Mãe TDAH às 19 horas. Hoje a gente está fazendo num dia diferente, né? Porque às vezes terça-feira tem algum imprevisto, algum compromisso ou alguma situação de saúde que pode acontecer também, né? E a gente tem que adiar, mas a gente sempre remarca a live para um outro dia. A gente nunca deixa de fazer porque eu sei que muitas mães ficam esperando esse momento da gente conversar aqui no Instagram. Então, toda terça-feira, 19 horas, a gente tem nosso Papo de Mãe TDAH aqui no Instagram, onde a gente sempre traz um tema relacionado à criação de filhos. E agora a gente está na terceira live de uma série de lives onde a gente está falando sobre os princípios, os 12 princípios para criar uma criança com TDAH de uma forma mais assertiva, promovendo o desenvolvimento e sem tanto sofrimento, ok? Então, se você não assistiu a primeira live e a segunda live, depois você vai lá no meu canal do YouTube, Juliana Deodato, que tá salvo lá no meu canal do YouTube. Ou então você pode ver aqui no próprio Instagram, tá salvo lá no meu IGTV, tá bom? Você pode ver também lá no Instagram. Lá não, aqui, né? No Instagram, tá bom? Então, são duas opções para você poder assistir as duas primeiras lives que estão muito especiais, e tenho certeza, né, até pelo feedback que muitas mães já me deram, que são lives que podem e vão te ajudar bastante, tá? Na primeira a gente falou de um modo geral sobre o TDAH, a gente falou sobre características do TDAH que estão além dos sintomas de desatenção e hiperatividade, que são características que são importantíssimas para a gente levar em consideração no processo diagnóstico, de tratamento do TDAH, mas principalmente para você que é mãe, poder entender melhor o seu filho no dia a dia. Porque o conhecimento, a gente falou muito sobre isso, é aquilo que vai te libertar, é aquilo que vai promover as ferramentas necessárias para que você consiga lidar melhor com os desafios que o TDAH traz, né, para as famílias no dia a dia. E na semana passada, nós falamos de 4 chaves para o sucesso de uma criança com TDAH. E a gente focou muito nessa questão de descobrir os talentos, né, descobrir os gostos e interesses especiais que a criança com TDAH tem e investir nisso. Porque muitas vezes a gente passa a maior parte do tempo criticando, corrigindo, apontando falhas e erros da criança com TDAH. E a gente acaba esquecendo ou não reforçando tanto as coisas positivas, os gostos e interesses que eles têm. E a gente acaba não oferecendo para eles a atenção positiva. Então, dentro da balança de atenção que uma criança com TDAH ela recebe no seu dia a dia, elas recebem muito mais atenção positiva, então a atenção positiva está muito mais pesada ao lado dessa balança do que da atenção, vou corrigir. A atenção negativa, ela está muito mais pesada, ela recebe muito mais quantidade e frequência no dia a dia de uma criança com TDAH do que a atenção positiva. Então essa balança ela fica desigual e isso traz uma série de consequências, principalmente na autoestima dessa criança, na sua visão de quem ela é, né? De quem essa criança, como essa criança se vê, como ela enxerga o mundo que ela está inserida, como ela vai se relacionar com as pessoas. Então é muito importante isso, tá bom?
Oi, Daniele, boa noite, seja bem-vinda. Então, é importante que a gente entenda isso, a gente falou sobre isso na live da semana passada, né? Então, focar no sucesso do filho, né? Focar naquilo que ele tem de talento ou aquilo que ele tem de interesse, não necessariamente algo que ele tenha, né, uma aptidão, mas é o interesse dele, ele gosta, então investir nisso, né, para que a gente consiga também aumentar um pouco, equilibrar um pouco essa balança, trazendo atenção positiva para o TDAH, que é essencial, ok? E hoje a gente vai entrar num outro ponto, que é o nosso segundo princípio, a gente vai falar de 12, que é o nosso segundo princípio, onde a gente vai falar sobre a importância da gente entender que o TDAH é um transtorno e não apenas uma dificuldade. E aí você pode estar aí, né, do outro lado e pensando assim, Juliana, mas eu sei que TDAH é um transtorno, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu sei disso. Mas, gente, uma coisa é a gente saber, né, teoricamente, e outra coisa é a gente levar em consideração isso nas nossas ações do dia a dia. E a gente vai falar sobre isso hoje, ok? Inclusive, fica até o final, porque a gente vai ter algumas orientações muitíssimo importantes. Essa live de hoje, ela é muito, muito, muito importante, tá? Magali, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite, tem um pessoal novo aqui. Legal, boa noite. Para quem ainda não me conhece, né, tá chegando novo esses dias, entraram várias pessoas novas no Instagram. Eu sou Juliana Deodato, sou psicóloga e psicopedagoga, trabalho com crianças com TDAH e suas famílias. E toda terça-feira, 19 horas, a gente está aqui no nosso Papo de Mãe TDAH, conversando sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. Essa semana a gente trocou o dia por uma questão pessoal, mas é toda terça-feira a nossa live, tá bom? E cada terça-feira a gente traz um tema. No caso aqui a gente está numa série de lives falando sobre os 12 princípios para criar de forma eficiente uma criança com TDAH, promovendo desenvolvimento. E hoje a gente vai estar na nossa terceira live falando sobre o segundo princípio. E o segundo princípio é: lembre-se de que TDAH é um transtorno. Isso não quer dizer que a gente vai olhar para a criança apenas como sendo TDAH, que também é muito comum. Então, meu filho tem TDAH e eu quando olho para ele, eu só enxergo o TDAH. Eu só enxergo os sintomas e foco muito nesses sintomas, foco muito na resolução, né, dos problemas que os sintomas trazem para o dia a dia. E a gente precisa entender que sim, ele tem um transtorno, ele tem o TDAH, mas a criança ela é muito mais do que o transtorno que ela tem. O transtorno faz parte dela, mas ela é muito maior do que isso. E todos esses princípios que a gente vai abordar aqui falam um pouco sobre isso, da gente começar a enxergar a criança para além dos sintomas que ela apresenta, para além do TDAH que ela tem como diagnóstico. Mas uma coisa é importante, para que a gente consiga equilibrar aquela balança que eu falei para vocês, né? A balança da atenção positiva com a atenção negativa, para a gente conseguir equilibrar, a gente vai precisar ter em mente que uma das características que o seu filho tem é ter TDAH. E que o TDAH não é só uma dificuldade que a criança tem. TDAH é um transtorno. E esse transtorno vai trazer uma série de transtornos, uma série de prejuízos, uma série de dificuldades no dia a dia, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso nessa live de hoje, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida do que a gente está falando aqui, né, quiser que eu comente, né, de uma forma diferente para que você possa entender e tudo mais, é só colocar a sua perguntinha aqui nos comentários. Eu só peço pra gente não sair do tema, né, com perguntas que não tem a ver com o tema, pra gente não se perder pro nosso tema aqui e poder aproveitar bastante, tá bom? Então vamos lá. E aí, por que é tão complicado quando a gente fala assim, né? Lembre-se, por que esse princípio é tão importante? Lembre-se que, que o TDAH é um transtorno. Porque a criança com TDAH, ela parece ser tão típica como qualquer outra criança.
Isso aí, principalmente prejuízo. Ela parece ser tão típica quanto qualquer outra criança, porque TDAH não tem cara, né? Vamos pensar, se a gente pega uma criança com síndrome de Down, por exemplo, provavelmente todo mundo que encontrar com essa criança em algum lugar, e a própria mãe, quando olhar para o filho, né, diariamente, ela nunca vai perder de vista que o filho tem síndrome de Down. Ou nós vamos reconhecer naquela criança que ela tem síndrome de Down, mesmo que ninguém tenha falado pra gente. Por quê? Porque ela tem características físicas que identificam aquela síndrome. Ok? No TDAH, isso não existe. Não existe cara de TDAH. Então, a criança que tem TDAH e aquela criança típica, né, que a gente chama de típica, que não tem TDAH, elas têm a mesma cara. E, às vezes, até um pouco o mesmo jeito. E a gente olha para a criança e a gente não vê o transtorno. A gente vê, muitas vezes, o erro que ela cometeu, a falha que ela cometeu, o esquecimento que ela teve, a desregulação. A gente vê isso, mas a gente não vê a cara do TDAH. Isso faz com que a gente, às vezes, no dia a dia, esqueça que ela tem um transtorno real. E isso tem muito a ver com a gente, às vezes, cobrar da criança sem dar o suporte que ela precisa, achando que a criança, por não ter cara de TDAH, por não ter cara de um transtorno, ela vai ter a mesma resposta que outras crianças da idade dela. Só que isso, infelizmente, mãe, não vai acontecer sem suporte, sem que a gente faça os ajustes necessários. Porque ela vai dar conta das demandas do dia a dia, sim, mas muitas coisas ela vai precisar de ajuda, ela vai precisar de suporte, ela vai precisar de apoio, ela vai precisar de um tempo maior para desenvolver aquela habilidade. Então, quando a gente perde de vista que ela tem o TDAH, que ela tem um transtorno, que está gerando todos esses prejuízos, igual a Daniele falou, que está gerando todas essas dificuldades, está gerando todos esses esquecimentos, trocas, falhas, erros, procrastinação e etc. Se a gente perde de vista isso, a gente provavelmente não vai cobrar, né, ou não vai dar o suporte necessário para a criança. Então, quando a gente tem em mente que ela tem um transtorno, esse transtorno é real e impacta a vida da criança, a gente começa a ajustar as nossas expectativas, que é muito, muito importante. A gente começa a reduzir os conflitos familiares, porque a gente começa a entender por que ela tem aquele comportamento, que aquele comportamento não é de propósito, que aquele comportamento não é porque ela não se esforçou, ou porque ela é preguiçosa, ou porque ela é burra, ou porque qualquer outro motivo que muitas vezes é atribuído ao TDAH, ou porque ela é relaxada, entendeu? Então, quando a gente tem em mente que o filho tem um TDAH, que TDAH é um transtorno real, que causa impacto na vida dessa criança, refletindo em vários comportamentos que a gente vê no dia a dia, a gente ajusta nossa expectativa, a gente reduz o conflito familiar, né? E a gente também começa a entender que a gente precisa investir nos potenciais dessa criança. Então a gente começa também a estimular o potencial da criança, que foi o tema da live da semana passada. E como a Daniele colocou aqui muitíssimo bem, é libertador. E realmente é libertador. Porque enquanto você tiver naquele movimento de tentar, desculpa a expressão, mas é a palavra que me veio aqui agora, mas entendo que é uma linguagem figurada, tá? Tentando consertar, né, o que veio de forma disfuncional na criança, no seu filho, no TDAH, ou tentando corrigir, tentando mudar, vamos colocar assim que eu acho que fica melhor, né? A energia que você gasta tentando mudar o seu filho, você poderia estar utilizando para promover o desenvolvimento dele. E isso é libertador, por quê? Porque você vai parar com aquela queda de braço diária com o seu filho. E você vai começar a investir energia para trabalhar junto com ele, não contra ele. Ok?
Então vocês estão no mesmo barco, vocês não estão em barcos diferentes. Vocês estão no mesmo barco, tá? E eu gosto muito de fazer uma metáfora. Uma metáfora que é da corrida de obstáculos. Eu até já falei milhões de vezes aqui nas lives, mas eu gosto de falar, porque a metáfora da corrida de obstáculos é exatamente o que a gente está falando aqui. Então, pensa você, mãe de TDAH, né? Você é mãe de TDAH e você tá vivendo uma corrida de obstáculos, ok? Que é a sua maternidade, é a sua vida com o seu filho TDAH. Cada obstáculo dessa corrida é um desafio que o TDAH traz para o dia a dia. É uma dificuldade que seu filho tem, é um desafio, né, que o TDAH traz. Quando você entende que seu filho tem um transtorno, que isso não vai mudar, que, né, que TDAH não tem cura, tem tratamento, mas não tem cura, e que esses desafios eles vão acontecer, então os obstáculos eles não vão ser removidos da corrida. Os obstáculos eles são feitos para serem superados e não removidos. Então, quando você entende que o obstáculo da corrida não vai ser removido, e sim, você que vai ter que aprender a superar e a saltar esses obstáculos, você para de querer remover os sintomas, remover o comportamento e o jeito do seu filho de ser. Ok? E você começa a entender que você tem que aprender a saltar cada obstáculo desse que você já sabe que vai enfrentar. Porque não tem como, né, não enfrentar no dia a dia, porque o TDAH traz uma série de desafios. Para algumas crianças um pouco mais, para outras um pouco menos, mas traz desafios em alguma esfera, né, em alguma intensidade, ok? Então, quando você entende que os obstáculos não podem ser removidos, mas eles podem ser superados, eles podem ser saltados, vamos dizer assim, você começa a se preparar para saltar cada obstáculo desse. Ok? Por quê? Porque se você for querer saltar esses obstáculos por conta própria, sem conhecimento, sem ajuda, sem suporte, sem, né, os profissionais para criar essa rede de apoio, você provavelmente vai cair ou paralisar nos primeiros obstáculos que você encontrar. Ok? Então, aprender a saltar cada obstáculo é você conhecer, né, o que está acontecendo, saber o que está acontecendo com o seu filho, por que cada obstáculo desse existe e como você pode superar cada um deles. Quais estratégias você vai poder aprender para lidar com cada obstáculo desse. Ok? Vamos ver aqui a Dani. Eu sempre tentei mudar o comportamento do meu filho e o meu também até. Percebi que tinha que saber agir nas situações. Exatamente. E é sobre isso que é a nossa live de hoje, tá? Sobre isso. Então, entender e aceitar. E sempre levar em consideração que seu filho tem um transtorno e não apenas uma dificuldade, que ele tem um transtorno e não apenas, né, um comportamento ali errado. É claro que nem tudo, gente, está na conta do TDAH. Tem muitos comportamentos da criança que não é sintoma de TDAH. Às vezes eu vejo lá no grupo, né, lá do nosso grupo do WhatsApp, de mães de TDAH, as mães relatando determinados comportamentos, eu fico pensando assim, gente, isso assim, não faz parte do quadro. Até a criança com TDAH pode até desenvolver esses comportamentos, mas isso não está ligado diretamente ao TDAH. Isso é um comportamento secundário ou um comportamento que não tem nada a ver com TDAH, que muitas vezes a gente bota tudo na conta do TDAH. Não é assim. Por isso que o conhecimento do que é o TDAH é muito importante, tá? Então, qual é o maior obstáculo para a gente ajudar uma criança ou uma pessoa que tem TDAH? O maior obstáculo é que muitas pessoas, inclusive pais, professores, né, não consideram o TDAH como uma condição real. E isso, você pode falar para mim, Juliana, não, mas eu já aceitei que meu filho tem TDAH. Eu falo para todo mundo que ele tem TDAH, ele tem laudo, eu levo ele no médico, ele toma remédio, ele vai na psicóloga. Gente, isso não é aceitação. A aceitação é quando você entende o que está acontecendo com seu filho
e você começa a entendendo esse comportamento, você começa a trabalhar para dar o suporte que ele precisa. Porque quando, por exemplo, vou dar um exemplo assim de uma fala de mãe para mim. Ah, Juliana, meu filho deixa eu ver se é uma coisa assim bem fácil da gente entender. Meu filho ele todo dia ele começa a fazer atividade, aí chega no meio da atividade, ele não quer fazer mais, aí começa a brincar com lápis, não sei o que lá. Aí eu falo com ele que ele tem que fazer, porque não sei o que, e ele não quer, e não adianta, ele não se esforça. Isso, gente, mostra o que na fala? Que a mãe ainda não entendeu que para o TDAH, todas aquelas atividades que são chatas, monótonas, repetitivas, né, que exige um pouco mais de esforço mental prolongado. Essas atividades que exigem um passo a passo, uma sequência de ações, essas atividades elas são encaradas pelo cérebro TDAH como atividades que vão consumir muito combustível desse cérebro. Então, a tendência é eles resistirem, né, terem mais dificuldade de iniciar tarefas que têm esse perfil, ou até mesmo de terminar essas tarefas, porque às vezes eles até começam, mas eles não conseguem terminar as tarefas. Então, quando eu começo a achar que isso é um comportamento de malandragem, que isso é um comportamento de preguiça, que saiu dali, ele tá com energia para fazer tudo, menos para estudar, eu estou perdendo de vista que meu filho tem TDAH. E que a principal característica do TDAH, uma das principais, é exatamente essa que eu acabei de falar, que tem a ver com esse exemplo que eu dei. Ok? Então, esse obstáculo, né, a gente precisa remover, pelo menos dentro de casa. Porque eu não tenho como, apesar da minha luta diária, né, vocês como mães, sei que vocês lutam diariamente com a escola, para garantir os direitos do filho de vocês e tudo mais, mas você não tem como mudar a cabeça de um professor, não tem como mudar a cabeça dos adultos, né, do mundo, da sociedade. A gente muito mal consegue mudar a gente mesmo, né? A gente precisa de um esforço grande para mudar a forma como a gente pensa e como a gente lida com as coisas. Mudar o outro é utopia, né? A gente até pode conseguir ali influenciar de alguma forma, mas a gente não muda ninguém, né? Então a gente vai investir naquilo que a gente pode fazer, naquilo que está nas nossas mãos. Então, mudar a forma como a gente enxerga a criança, mudar a forma como a gente lida com a criança, já vai fazer muita diferença. Muita diferença. Porque a forma como os pais entendem, né, o filho, a forma como os pais lidam com o filho, vai impactar muito na autoestima, muito na sua forma. Desculpa, gente, saiu aqui, mas já voltou. Voltou. Na sua forma de se ver, na sua forma de se enxergar, né? Na sua forma de entender quem ele é. Então, a família ela é muito importante nesse processo, tá? Então, muitas vezes, as pessoas, né? E aqui, nosso foco principal é a família, né? Pensam que o TDAH é um problema de comportamento. Que o TDAH é fruto de uma escolha, que a criança ela pode escolher se esforçar mais, escolher não ter aquele comportamento, né? Que a criança ela pode escolher não agir da forma que ela age, ela pode escolher prestar mais atenção, ter concentração, não esquecer das coisas, tá? Ó, Eliane, infelizmente, porque é um eterno conflito, até com familiares. Exatamente, exatamente. Mas, infelizmente, Eliane, e aqui, vocês me acompanham aqui há mais tempo, né? Eu sou a maior defensora das famílias, e por isso eu trabalho com famílias para que vocês possam ter cada vez mais conhecimento, né? E capacidade de cobrar os direitos dos filhos de vocês. Mas muitas vezes essa incompreensão e essa cobrança maior, tá dentro de casa,
né? Tem os familiares, tio, vós e tal, mas eu tô falando da família ali, núcleo principal de casa, né? Pai, mãe, às vezes só o pai, às vezes só a mãe, às vezes os dois. E às vezes eu sou super compreensiva, eu ajudo bastante, eu entendo as dificuldades do meu filho, mas na hora do problema, na hora que o conflito tá grande, na hora que a situação ela é um pouco mais intensa do que eu tô acostumado no dia a dia, eu caio na armadilha de esquecer que ele tem TDAH e falo uma coisa que não devia e cobro de um jeito que não devia e não dou o suporte que ele precisa para executar aquela ação. Isso acontece muito. Claro que isso é sem querer, isso não é uma coisa intencional, né, dos pais, de ninguém, mas isso acontece, né? Muitas vezes as pessoas acreditam que o TDAH é um comportamento aprendido, é um comportamento que ele tem poder de decidir se ele vai executar ou não aquele comportamento. Por outro lado, ainda tem pessoas que acreditam que o TDAH é fruto de pais que não sabem educar, de pais que não dão limite, né? Então é culpa da mãe, que a mãe passa a mão na cabeça, é culpa da mãe, que a mãe não sei o que, é culpa da família. Então isso também tem, muitas pessoas acreditam nisso. E quando você acredita em algo desse sentido, todas as suas ações vão ser reflexo disso, tá? Vão ser reflexo disso, ok? Ó, a Daniela tá falando que na casa dela, com o filho, tem muito acolhimento, né? E que tem funcionado. Daniela, o acolhimento é essencial, né? Mas a gente não pode só ficar no acolhimento. Não tô falando que é o seu caso, tá? Tô só trazendo aqui pra nossa discussão, porque às vezes uma pessoa escuta, né, a gente falar de acolhimento e acha que não, eu tenho que acolher meu filho, eu tenho que acolher. E não faz o segundo passo, né? Que é dar o suporte, que é corrigir quando tiver que corrigir, mas corrigir promovendo desenvolvimento, não é corrigir punindo, corrigir cobrando, entendeu? E assim, quando a gente fala de aceitação, quando a gente fala de empatia, a gente não tá falando de passar a mão na cabeça. Ou, tudo bem, ele tem TDAH, então por isso ele é assim, então por isso ele é assim, ponto final. Não, gente. Não é isso, tá? Não é o fato dele ter TDAH que ele é assim e ponto final, então eu aceito meu filho como ele é e acabou. Não, ele tem TDAH, eu aceito meu filho como ele é, mas eu entendo que existem habilidades que ele precisa desenvolver e que para que ele desenvolva ele precisa de um tratamento adequado e de suporte dentro de casa, ok? Ó, Tamara, aqui em casa meu esposo não aceita, diz que ela não tem nada, que eu coloquei isso na cabeça e fico dando remédio sem necessidade, sendo que ela já foi diagnosticada. Tamara, isso acontece muito, 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 muito. Eu atendo famílias direto com essa mesma queixa. Inclusive teve uma mãe que estava lá no nosso grupo do WhatsApp e essa mãe me chamou no privado. Os pais, a mãe e o pai são separados, tá? E a mãe me chamou e falou assim: Juliana, eu tô passando uma dificuldade grande com o pai do meu filho. A gente tem bom relacionamento, mas ele não aceita que meu filho tem TDAH e tal, ele não entende, não aceita, não sei o que, e cobra algumas coisas do filho que estão além daquilo que ele pode, e aí tá causando um problema pro filho, tal. Você faria uma consulta comigo e ele para explicar para ele o que é o TDAH e tudo mais? Eu falei, claro, a gente pode fazer. A gente marca, eu faço toda a orientação, explico, né, tudo que tá acontecendo e tudo mais. E a gente marcou essa consulta, veio a mãe e veio o pai para consulta. E eu fui conversando e explicando para ele o que era o TDAH, o comportamento da criança, as consequências e tal. Fui falando, dando exemplos, né? Eu já tinha conversado com a mãe sobre o filho, então eu fui dando alguns exemplos do comportamento da criança. Eu sei, gente, que no final dessa conversa, o pai estava chorando, se sentindo extremamente culpado, que é o primeiro sentimento que as pessoas sentem, tá? Claro que depois a gente trabalhou isso pra não ficar na culpa pra sempre.
E ele chorou por quê? Porque ele se identificou como tendo TDAH. E ele falou assim pra mim, Juliana, eu passei a minha vida inteira sofrendo até hoje por causa desses comportamentos que você falou, sem saber que eu tinha TDAH. Eu vou buscar uma avaliação para fazer o meu diagnóstico, porque eu tenho certeza que tem. E eu me culpo por ter cobrado do meu filho, assim como as pessoas fizeram comigo, eu estava fazendo com meu filho. E a gente trabalhou a culpa, tudo mais. Então, assim, foi uma sessão extremamente emocionante, porque ele, além de ter se identificado, né, por uma questão dos problemas que ele vivenciou na infância, no próprio trabalho dele, né, ele também conseguiu entender que, sem querer, ele estava fazendo a mesma coisa com o filho dele. E aí, gente, foi muito, muito legal, né? Depois ele buscou a avaliação, fechou um diagnóstico de TDAH. A gente já teve outras sessões assim para outros assuntos, mas foi bem legal. Então, às vezes, quando a gente fala, a família às vezes não dá muita bola porque a mãe fala, né? A mãe percebe coisas que os outros talvez não estejam percebendo, porque é ela que fica muito mais tempo ali, né? Mas talvez fazer uma consulta com um profissional, uma consulta como foi feita no nosso, talvez ajude, porque é o profissional explicando para o pai o que está acontecendo, né? Dando exemplo, não é falando TDAH teoricamente, é trazendo o comportamento da criança e os prejuízos que esse comportamento traz e associando esse comportamento aos sintomas do TDAH, para que ele compreenda que tudo aquilo tem um porquê, tá? É de chorar mesmo, né, Daniele? Foi bem emocionante. Foi bem emocionante. Foi exatamente o que aconteceu aqui em casa. É isso aí. Mas acontece, gente. E é todo mundo falando que as mães são malucas, né? Que as mães estão vendo coisa que não deve, não sei o quê. Isso quando não culpa a mãe, que a mãe mima muito a criança, que a mãe não dá limite, né? E isso, quando a gente pensa dessa forma, claro que a gente vai agir baseado no que a gente pensa. Quando eu penso que meu filho tá fugindo do dever de casa porque ele é preguiçoso, porque ele é malandro, eu vou agir de acordo com isso. Porque olha só, se eu acho que meu filho é preguiçoso, malandro, meu filho vai precisar de ajuda ou de castigo? De ajuda ou de punição? Entende? Então, toda vez que meu filho tem um comportamento que está de acordo com, né, o transtorno, e que eu não dou, que eu entendo que aquilo ali é uma malandragem, uma preguiça, é não sei o que, é qualquer outra coisa, ao invés de eu entender, ter compaixão ali por aquele comportamento, entender e dar o suporte para que ele consiga realizar, eu vou fazer o quê? Eu vou gritar, eu vou brigar, eu vou obrigar ele a fazer e ele não vai conseguir fazer, e aí eu vou punir. Vai ficar sem celular, vai não sei o que, vai ficar de castigo, ou sei lá quais são os tipos de punição, né, que a criança vai receber, ok? Então, gente, não perder de vista que seu filho tem um TDAH, que aqueles comportamentos são compatíveis com o transtorno, e que não é pra gente passar a mão na cabeça da criança, mas é pra gente entender e agir, oferecer suporte, porque é isso que vai fazer a diferença. Tá? Se eu entendo que o comportamento do meu filho com TDAH é algo que ele pode controlar, tipo, ele não presta atenção na aula. E aí fica todo mundo, você tem que prestar mais atenção, você tem que prestar mais atenção, você tem que parar de brincar, e não sei o quê. E ninguém faz nada para ajudar, é só cobrando que ele tenha mais atenção, ele não vai conseguir. E aí, quando ele não consegue, ele fica sem recreio, ele tira nota baixa, aí a mãe briga, a professora não sei o que, entende? Vira um ciclo de punição. Por quê? Porque nós perdemos de vista o transtorno, tá? Vamos lá. Então, o TDAH, ele não é visível. Os sinais não são visíveis, como a gente falou, né? Mas a nossa interpretação das situações, as nossas atitudes, eles vão determinar como a gente vai responder. Como eu falei, se eu acredito que aquele comportamento é um comportamento que a criança
tá fazendo porque ela não se esforçou, tá fazendo porque ela não quis prestar atenção, tá fazendo porque ela tá brincando ao invés de estudar, eu vou ter uma ação correspondente a isso, tá? Então, a aceitação alivia esse sofrimento extra que a gente tem na criação de filhos com TDAH. E mais uma vez, aceitar não é passar a mão na cabeça e dizer, tudo bem, ele tem TDAH. Não, aceitar é você enxergar seu filho como ele é e oferecer para ele o suporte que ele precisa para dar conta das obrigações, das atividades que ele precisa executar no dia a dia. É isso. Promover desenvolvimento, né? Então, o TDAH ele é um transtorno do desenvolvimento neurológico, do desenvolvimento do nosso cérebro, de algumas áreas do nosso cérebro. E é um transtorno que exige apoio e ajustes. Então, enquanto você continuar só brigando, falando e querendo que o filho entre no seu esquema, ou entre na sua regra, ou entre naquilo que você acha que ele tem que fazer, vocês vão viver em guerra durante muito tempo, se não na vida toda. Quando você entende que ele tem um transtorno, né, ligado ao funcionamento do cérebro, que vai exigir apoio e ajuste, você oferece esse apoio e esse ajuste, você começa a melhorar e aliviar essa carga emocional, esse sofrimento que muitas vezes permeiam as relações entre pais e filhos com TDAH. Ok? O que as crianças com TDAH mais desejam e precisam é a sua compreensão. É que você saiba e aceite o fato de que elas podem ser diferentes de você e dos colegas que são típicos em diferentes situações do dia a dia. Então, qual é o maior desejo de uma criança com TDAH? É ser aceita como ela é. E ela é diferente das outras pessoas, das outras crianças, em várias áreas, em várias capacidades, em várias habilidades. Assim como qualquer outra criança também é diferente uma da outra, tá? Mas a forma de funcionamento de uma criança com TDAH é diferente da nossa forma de funcionamento, nós que não somos TDAH. Por isso que muitas vezes é tão difícil a gente compreender. Quando a gente tem, por exemplo, mães com TDAH que já foram diagnosticadas, que já estão em tratamento, que entendem o que está acontecendo com elas, que elas passam por aquelas situações difíceis, elas têm um pouco mais de compaixão e empatia pelo filho. Hoje mesmo lá no nosso grupo do WhatsApp a gente estava falando sobre isso. Uma mãe fez um relato lindo falando sobre como ela entende o que acontece com o filho, porque ela passa pela mesma coisa. Passou quando era criança e passa até hoje, porque ela tem TDAH. Então ela até, né, colocou lá pra gente, pras mães, né, terem mais empatia, para as mães olharem pro filho com um pouco mais de empatia, porque se é difícil pra gente lidar com tudo isso, imagine pra criança que tá em desenvolvimento, que muitas vezes não tá entendendo o que tá acontecendo, né, que quer agradar os pais, mas não consegue, que às vezes não se sentem aceitas, não se sentem amadas. Quantas vezes eu escuto, às vezes, de pacientes que diz que acha que os pais não amam ele. Por quê? Porque os pais só brigam, só botam de castigo, né? Só cobram, só manda fazer as coisas toda hora. Então, os filhos só recebem atenção negativa. É aquela balança que a gente estava falando, fica desequilibrada. Ok? Então, mais uma vez, a gente não pode ficar concentrado só em eliminar aqueles obstáculos da corrida, tá? Porque se a gente focar em eliminar os obstáculos da corrida, a gente vai estar trabalhando para, enfim, mudar a criança. Mudar quem ela é, né? Porque a gente quer retirar o TDAH. A gente quer retirar o TDAH. Gente, o tratamento do TDAH, ele não tem a intenção de cura. Ele tem a intenção de trazer conhecimento sobre o TDAH para a criança e para os pais e ensinar para os pais, ensinar para a criança,
ferramentas para ela lidar com essas dificuldades no dia a dia, a ponto dessas dificuldades não trazerem tantos prejuízos, trazerem o mínimo possível de prejuízos. Claro que ao longo do tempo, durante o tratamento, ao longo do tempo, a gente pode ter remissão de alguns sintomas. Quer dizer, alguns sintomas podem provisoriamente, momentaneamente sumirem e a gente não conseguir observar mais, porque a criança já aprendeu, a pessoa já aprendeu a lidar, né, com aquela situação, e pode surgir mais para frente novamente, ou pode nunca mais voltar. Mas isso não quer dizer que ele teve uma cura, quer dizer que aquele sintoma, ele conseguiu desenvolver habilidades que ajudam a não ter prejuízos mais. É esse o objetivo do tratamento, ok? Ó, deixa eu ver aqui, tem um... Eu coloquei lá porque... Peraí, colocou lá, eu perdi o colocou lá. Ah, tá, acho que foi você que colocou, né? Coloquei lá porque passei vida tentando agradar. Ó, acho que foi a própria Daniele que colocou, né, sobre isso. Eu fiquei bem emocionada com a mensagem, porque é para os pais entenderem, né, e ter empatia, gente. Ter empatia é o quê? É você se colocar no lugar do outro, é você entender que o outro funciona de uma outra forma e você não vai trazer o outro para o seu molde. Você vai estimular o outro no jeito de ser dele, tá? Exatamente, traz traumas quando você começa a não entender isso, né? E passar por isso muitas vezes durante a vida, ok? Então vamos lá. E aí, uma chave muito importante para vocês entenderem, porque o que muitas vezes acontece é a gente querer mudar a criança, é a gente querer que a criança deixe de ter aquele comportamento, que a criança melhore o comportamento, que a terapia ajude a criança, que o remédio ajude a criança. Só que, gente, a chave da melhora de uma criança, a chave para o tratamento do TDAH, tá? Quando pais... É claro que o ideal seria pais, professores, adultos, né, todo mundo, mas vamos focar aqui nos pais. É quando os pais aceitam o TDAH como um transtorno real, que requer compaixão, empatia, né, ajustes e outras formas de tratamento, ok? Então, quando a família entende e aceita que o TDAH é um transtorno real, e que requer empatia, e que requer ajustes, porque se tá difícil pra gente, tá muito mais difícil pra criança, por mais que possa não parecer, tá difícil pra criança, então ela precisa de empatia, ela precisa de ajustes no dia a dia, na rotina. Até foi uma coisa que uma mãe também falou lá no grupo, eu não sei se foi a Daniele mesmo, ou se foi uma outra mãe, né? O quanto a rotina, acho que foi a Daniele mesmo, quanto a rotina, a mudança na rotina tá fazendo diferença na vida da família dela, né? E aí, ajustes na rotina, às vezes são pequenos ajustes na rotina, vão fazer diferença para o sucesso do seu filho. Então ele vai precisar de empatia, que é você olhar para ele e entender que ele tem uma dificuldade, que ele tem um transtorno, que esse transtorno traz prejuízo, não é para a mãe, é para criança, é para a criança na relação com a mãe, não é para a mãe sozinha, e que ela precisa de ajuda, ela precisa de ajustes no dia a dia dela, e ela vai precisar também do tratamento, né, que a gente já sabe, que envolve medicação, terapia e tudo mais. Ó, viu? Foi a Daniele mesmo que colocou. Mônica, oi Mônica, seja bem-vinda. Sou filha de TDAH, casada com TDAH e mãe de TDAH. Haja TDAH e Mônica, misericórdia. É isso aí. E entender cada um, né? Filha de TDAH, não sei se é pai ou mãe, mas marido, filho, e só você que não tem TDAH, se você não tiver, né, um bom desenvolvimento de busca de informação e tudo mais, está aberto a isso, você vai entrar em conflito 24 horas, porque você está vivendo, vamos pensar, você está vivendo um mundo do TDAH, um mundo neurotípico que a gente chama, e só você é um ET naquele mundo, porque só você vou corrigir. Você está vivendo um mundo de neurodivergente, né?
no mundo de neurodivergente, só você é típica vivendo nesse mundo. Então você é o ET dentro de casa, ok? Só que o que acontece? Porque as mães têm muito isso, né? De criar as regras, de organizar a família e tudo mais. Você quer sempre puxar o marido pro seu jeito de ser. Não tô falando que é o seu caso tá fazendo, mas geralmente é assim. Puxa o marido pra ter que agir do seu jeito. O filho tem que agir e responder as coisas do seu jeito. Quando, na verdade, você tá vivendo no mundo deles e querendo puxar eles pro seu mundo. Não, gente, os mundos precisam conviver, né? Precisam conviver. E aí é o que a Mônica colocou. Procura ajudá-los, porque eles precisam de suporte, tá? A rotina é bem difícil, tem que persistir, exatamente. Tem que persistir, para que se torne rotina. Tudo no TDAH, para que melhore, precisa de persistência, consistência, ok? Ó, não estava programado aqui para eu falar na live, mas eu vou falar aqui para vocês. Dentro da criação de filhos de um modo geral, mas quando a gente está falando de filhos neurodivergentes, né, que tem TDAH ou outros transtornos, existem os 3 Cs da parentalidade que a gente não pode descartar, ok? Primeiro, coerência. O que é coerência? É quando, por exemplo, o pai e a mãe, eles não são, cada um tem um jeito de educar, óbvio, né, porque são pessoas diferentes, mas eles não são contraditórios. Tem uma coerência na forma como os pais educam a criança. Outra coisa que está dentro de coerência, aquilo que eu falo tem a ver com aquilo que eu faço. Então, se eu brigo com meu filho que ele está com o celular na mão na hora do almoço e eu fico com o celular na mão na hora da refeição, eu não estou sendo coerente. Porque nós ensinamos com a fala, com a orientação, sim, mas muito mais com o exemplo, com o comportamento. Então a gente precisa ser coerente também no comportamento, na fala e com o comportamento. E coerente naquilo que a gente também cobra, naquilo que a gente também traz de orientação. Porque eu não posso falar uma coisa hoje, aquilo ser uma regra, aquilo ser uma orientação, e daqui a uma semana eu falar uma coisa completamente diferente. Então tem que ter coerência. Segundo C, consistência, que aí tem a ver com o que a Daniele falou de persistir. É você ser consistente naquilo que você está trazendo de orientação, de regra, de rotina. Consistência é você trazer aquilo sempre da mesma forma. Claro que existem algumas coisas que a gente pode flexibilizar ao longo do tempo, mas não pode ser regra flexibilização. Flexibilização é exceção. A regra é consistência, tá? A criança entender que aquela regra ela não muda de acordo com o cansaço da mãe ou o humor da mãe. Se a mãe está com menos paciência, aquela regra vai ser mais rígida. Se a mãe está com mais paciência, aquela regra, não precisa, tá bom, tem mais paciência, eu relevo mais. Se a mãe está cansada, a mãe não cobra. Se a mãe não está cansada, a mãe cobra. Não pode. Isso é não ter consistência. É constância, tá? E a outra é o seguinte, o outro C, consequência. A criança precisa vivenciar as consequências dos seus comportamentos. E consequência, eu não estou falando aqui de punição, castigo. Estou falando de vivenciar consequência. Então, se eu peguei o brinquedo e quebrei o brinquedo, eu fico sem o brinquedo. Se eu, sei lá, vamos pensar aqui. Depende das regras, né? Porque tem uns combinados que a gente faz e aí cada combinado tem uma associação diferente, mas a consequência daquilo. Então, se eu escolhi não estudar, né? Se eu não fiz o dever de casa na hora que tinha que ser feito, eu vou fazer na hora que não era para fazer, né? Mas eu vou fazer. Então, tem coisas que a gente precisa ter em mente, que são esses 6 da parentalidade, tá? Mas voltando aqui pra gente entrar num ponto muito, muito, muito importante pra gente poder caminhar pro final, que é a orientação mais importante aqui, né, de tudo que a gente está falando para vocês entenderem. TDAH é um transtorno do desenvolvimento da autorregulação.
TDAH é um transtorno do desenvolvimento da autorregulação. Coloquem isso na cabeça de vocês. Autorregulação emocional, autorregulação de pensamento, autorregulação de comportamento, enfim, autorregulação da atenção, dos movimentos que tem a ver com a hiperatividade, dos impulsos. O TDAH é um transtorno do desenvolvimento da autorregulação, ok? Por que eu tô falando isso? Que foi o tema da nossa primeira live de semana retrasada. Porque o TDAH não é só desatenção e hiperatividade. Até muitos pesquisadores estão propondo a mudança do nome TDAH, porque esse nome não tem a ver com o que realmente é o TDAH. Desatenção, hiperatividade e impulsividade são consequências, são as principais consequências da dificuldade de autorregulação, de autocontrole. Ok? Então, o ponto-chave do TDAH é dificuldade no autocontrole, na autorregulação, que vai gerar todas essas consequências de comportamentos que a gente conhece, da desatenção, da hiperatividade, da impulsividade. Tem a ver com isso, tá? Então, coloca isso em mente de vocês. Por quê? Porque isso vai nos ajudar também a entender um pouco mais a criança, tá? Então, se eu tenho uma dificuldade de desatenção, então é só eu prestar mais atenção. E não é assim. Eu tenho dificuldade de autorregular a minha atenção, de autocontrolar a minha atenção. Então, para algumas coisas, eu não consigo controlar e a minha atenção é 100%, eu entro em hiperfoco. Mas algumas coisas eu não consigo controlar e regular, e aí eu não consigo ter o mínimo de atenção necessária. Então, essa instabilidade da atenção, que varia do 100 ao 0, né, vai tornando gradativo, né, entre o 100, que é o hiperfoco, e o 0, que é a desatenção total, ela tem a ver com essa autorregulação, com esse autocontrole, ok? Então, eu estou prestando atenção na professora, ela está falando uma coisa importante, eu estou aqui prestando atenção, aí acontece alguma coisa na sala, eu não consigo controlar o meu comportamento, eu não consigo controlar a minha impulsividade, eu não consigo controlar a minha atenção para continuar prestando atenção no professor. Eu olho para o que aconteceu, eu já estou olhando para outra coisa, eu estou fazendo outra coisa, porque eu não consigo controlar, regular a minha atenção, o meu comportamento, a minha impulsividade. É isso que é o TDAH, ok? Então, dentro desse transtorno, né, do desenvolvimento da autorregulação, a gente tem uma regrinha que eu vou passar para vocês começarem a aplicar no dia a dia, tá? Uma regrinha importante. Vamos lá. A autorregulação, ela é uma habilidade, né, que ela vai ser executada, a pessoa vai conseguir executar a partir do desenvolvimento de uma área específica do cérebro. Então, a gente tem o nosso cérebro é formado por várias áreas que se conectam, né, mas existe uma área chamada a área pré-frontal, do córtex pré-frontal, que é essa área aqui da frente, que é responsável pelas funções executivas do cérebro. O que são funções executivas? São as funções que a gente utiliza para executar tudo que a gente faz na vida. Ok? Para a gente se organizar, para a gente se planejar, para a gente estudar, para a gente tomar um banho, para a gente amarrar um cadastro, para a gente seguir um comando, seguir uma regra, para a gente controlar o impulso, para a gente regular a atenção, para a gente regular o comportamento. Tudo tem a ver com essas funções executivas aqui dessa área, ok? Só que no TDAH, a gente tem um atraso no desenvolvimento desta área. Então, nós temos um atraso no desenvolvimento das funções executivas. Então, o que isso significa, gente? Que você vai ter uma criança, vamos pensar numa criança com 10 anos, que tem a inteligência de uma criança de 10 anos, que tem tudo desenvolvido, a linguagem de uma criança de 10 anos, todas as áreas desenvolvidas como uma criança de 10 anos. Mas a área executiva
é de uma criança de mais ou menos 7 anos de idade. Então, por mais inteligente que ele seja, por mais que ele saiba o conteúdo todo do colégio, na hora de executar as tarefas, na hora de se organizar para estudar, na hora de fazer o dever de casa, na hora de copiar do quadro, na hora de se organizar no calendário para entregar um trabalho, ele não vai conseguir fazer da mesma forma que a criança da idade dele que não tem TDAH. Entendem? Então não é uma questão de inteligência, de ser inteligente ou ser burro, ou, enfim. Não. Ele não tem um atraso na maturação da área ligada à inteligência, a parte cognitiva. Não. Ele tem um atraso nessa área, no desenvolvimento dessa área, que é responsável pelas execuções, pelas funções executivas. E aí, a gente vai então aprender o seguinte, a regrinha dos 30%. Tá? O que é a regrinha dos 30%? Que crianças com TDAH, estão em média mais ou menos, 30% mais atrasadas em relação às outras no desenvolvimento desse cérebro executivo, no desenvolvimento dessa área aqui, responsável pelas funções executivas. Ok? Até aí tudo bem? Dá um okzinho para mim se vocês entenderam isso. TDAH, ele tem um atraso mais ou menos de 30% em relação às outras crianças da mesma idade no desenvolvimento do cérebro executivo, dessa área frontal do cérebro responsável pelas funções executivas, funções que nos ajudam a executar ações no dia a dia, das mais simples até as mais complexas. Ok? Ó, show, sim. Posso seguir para explicar um pouco mais? Isso acontece com adulto também? Então, Mônica, o que acontece? O nosso cérebro, ele continua, ele se desenvolve até mais ou menos, ele termina o processo de maturação mais ou menos ali entre 21, tem pesquisadores que falam que é 21 anos, outros que falam que é 24, enfim, mas vamos botar aqui a média de 21 anos, tá? Imaginar que seja 21 anos. Então, o TDAH, ele tem um atraso, vamos botar um atraso aí de 30%, é uns 3 anos, né? Então, uma criança, uma pessoa que não tem TDAH, vai desenvolver o cérebro principalmente essa área aqui, até os 21 anos. Teoricamente, se ele recebeu os estímulos adequados durante a vida, também tem isso, né? O cérebro não desenvolve sozinho, só porque fez aniversário. O cérebro desenvolve a partir de estímulos. Se teve estímulo, ele desenvolve. Se não teve, ele não desenvolve. Mas vamos pensar que foi uma pessoa que teve estímulo durante a vida, né? Ele desenvolveu direitinho. 21 anos de idade, teoricamente, o cérebro dele está todo maturado. Inclusive essa área da frente. TDAH, ele vai um pouquinho, né? 3 anos mais ou menos de diferença. Quando ele chega com 21, ele está em atraso ainda, como se ele tivesse 20, 19, tivesse 18. Então ele vai mais ou menos até os 24. Vamos pensar que fosse a conta certa, tá? Nunca é a conta certa assim, mas vamos pensar. Então ele vai desenvolver até mais ou menos 24 anos, que é um pouco a mais do que uma pessoa que não tem TDAH, tá? Então ele desenvolve, ele chega à maturação. Ok? O que acontece com o adulto é que, ao longo da vida, ele foi desenvolvendo uma série de comportamentos, uma série de questões que vão afetando o comportamento dele para a vida adulta. E mais, a maioria, não vou dizer a maioria, mas muitas pessoas não têm o tratamento adequado de TDAH durante a vida. Então eles vão ter lacunas de desenvolvimento ao longo da vida, que quando ele chegar lá nos 24 anos, às vezes ele não está com o cérebro maturado ainda o suficiente. Ou ele até chegou na maturação, mas a forma que o cérebro funciona já é uma forma disfuncional. Por quê? Vamos lá. Nosso cérebro ele funciona através de conexões entre os neurônios. Tudo que eu faço vai gerando conexão. Ok?
Se eu passo uma vida inteira fazendo as coisas de forma inadequada, eu vou criando conexões de neurônios que vão reforçar esse comportamento para a vida toda. Ok? Então, não adianta só meu cérebro tá maturado, porque senão eu esperaria até os 24 anos e falaria assim, quando ele crescer melhora. Não, não melhora. Se não tiver tratamento, a tendência é piorar. Porque o TDAH é um transtorno crônico, ok? Então ele piora, não melhora. Se você não trouxer o tratamento, estimular esse cérebro, ele não vai melhorar porque o cérebro não desenvolve sozinho. Então quanto mais experiências, por exemplo, criança passa a infância, a adolescência só sendo criticada, só tendo atenção negativa, a autoestima dela vai ficando baixa, ela começa a se ver como alguém que não dá certo em nada, tudo que começa não termina. Ela vai carregar isso para a vida toda. E isso vai impactar na forma como ela lida com ela mesma e com o mundo, independente desse cérebro já estar maduro. Entendeu? Por isso que é importante o tratamento cada vez mais cedo. Porque quanto mais cedo o tratamento começa, a gente vai trabalhando para ter menos prejuízos ao longo da vida, para que na vida adulta seja um adulto mais funcional possível. Mais independente, mais autônomo possível, tá? Então vamos lá. Então agora a gente vai aprender, né, a calcular a idade executiva da criança. Claro que, gente, não é a regrinha sem, tipo assim, meu filho tem 10 anos, então ele tem uma idade executiva de 7. Não é assim. Certinho, tá? É aproximadamente. Pode ser de 9, pode ser de 8, pode ser de 7. Pode até ser que ele esteja desenvolvendo já próximo do 10. Depende, às vezes a criança tem, né, estímulos adequados, ok. Mas quando a gente leva em consideração o comportamento da criança de acordo com a idade executiva e não com a idade de aniversário, a gente compreende por que ela tem determinados comportamentos. Vou dar um exemplo. Eu tenho um paciente que fez 6 anos agora, essa semana. Fez 6 aninhos. E ele tem uns comportamentos bem infantis. E aí eu fui conversar com a escola muito preocupada, porque ele tem aquele tipo de comportamento, tal. E eu explicando a regra dos 30% para a escola, né? Não para a escola fazer vista grossa com o comportamento, mas para a escola entender o que está acontecendo, não achar que é criança mal educada, etc., e começar a trabalhar de uma forma mais adequada. E eu expliquei, olha, ele tem 6 anos, mas provavelmente ele está na alfabetização. As funções executivas dele não são de uma criança de 6 anos, que senta na cadeira, por mais que não fique muito tempo, mas senta, presta atenção na professora, copia o dever, faz atividade. Não, ele tem uma função executiva, uma área do cérebro correspondente a uma criança de 3 anos. O que uma criança de 3 anos faz? Brinca, corre de um lado para o outro, fala o tempo todo, não quer fazer dever, não quer copiar do quadro, nada disso. Então, entender e estimular da forma adequada é mais adequado do que a gente ficar querendo forçar uma criança que tem uma maturação de 3 anos a fazer o que uma criança de 6 faz, né? Vamos lá. Acredito que eu tenha TDAH, só que infelizmente na minha época isso não era tão falado. Isso era criança bagunceira, atentada e tal. As pessoas muitas vezes me elogiam e eu não consigo acreditar. Tá vendo? Independente de você ter TDAH ou não, né? Porque provavelmente você recebeu muitos rótulos negativos, muita coisa, né, que atrapalhou você e que imprimiu em você uma identidade que não é real, uma identidade distorcida, e você, né, incorporou isso em você. E para aceitar um elogio é difícil, né? Vejo muito eu na minha filha, por isso tento o máximo entendê-la. Isso aí. Lembro bem da minha avó indo me buscar na escola e tendo que copiar o dever de casa porque eu não conseguia. Complicado, né? Muito complicado. Então, gente, o que eu tô querendo falar é o seguinte. Quando a gente entende a regra dos 30%, tem 2 questões. Primeiro, nós não podemos esperar que a criança com TDAH funcione no mesmo nível que as crianças que não têm TDAH. Na parte de autocontrole
e capacidades executivas. Tudo bem? E segundo, grande parte do conflito entre as crianças com TDAH e os outros, sejam outras crianças ou os adultos, os pais, professores, está na expectativa inapropriada dos pais, professores e outros adultos. Olha lá. Grande parte do conflito entre as crianças com TDAH e os outros está na expectativa inapropriada dos pais, professores e outros adultos. Na expectativa de que a criança vai dar conta de fazer aquilo sem suporte, porque ela tem a mesma idade e todo mundo daquela idade faz. Ok? Meu filho está no 5º ano e o nível dele é de 1º ano. Então olha só, Daniele, eu não sei se foi isso que você quis dizer, tá? Mas vou falar aqui. Às vezes a criança no 5º ano, mas está no nível de aprendizagem de 1º ano. Tá? Eu não tô falando desse tipo de atraso. Eu tô falando na parte executiva. Na parte de organização, na parte de planejamento, na parte de concentração, de regulação das emoções, para lidar com frustração, entendeu? Acho que foi isso que você quis dizer, né? Então ele tem isso. Então pode ser um pouco mais de 3 anos, pode ser um pouco menos. Tem uma variação. E aí, claro, né? É importante que a gente avalie. O psicólogo, ele precisa ter em mente o desenvolvimento infantil, até para ele fazer na avaliação dele, identificar, olha, essa criança que eu estou atendendo de 9 anos, né? De 5º ano a 10 anos. De 10 anos, ela tem uma idade executiva, ela tem uma performance, ela tem habilidades executivas compatíveis com uma criança de 1º ano, uma criança de 6 anos, de 7 anos. Né? Então, eu tenho uma criança de 10 anos que as habilidades executivas dela são de uma criança de 7. Aquilo que uma criança de 7 faz e é capaz de fazer é o que o meu paciente de 10 anos faz e é capaz de fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atrasar essa criança ou eu tenho que mudar tudo para atender essa criança? Não, eu tenho que dar suporte para ela. Só que eu não posso fazer, olha só, vamos lá. Eu tenho uma escada. A criança tá aqui. Eu tô aqui. Vamos dizer que aqui é a idade dela e aqui é a idade executiva. O que eu quero fazer quando eu exijo que meu filho faça aquilo que ele não tem condições de fazer sozinho? Eu faço o quê? Eu quero tirar meu filho daqui e trazer para cá. Eu quero tirar meu aluno daqui e trazer para cá. Através de quê? Através de medicação, através de castigo, através de briga, através de cobrança, através enfim, de um monte de coisa. Então, ele tem que sair daqui e vir pra cá. Só que ele não tem condições de sair daqui e vir pra cá. E aí, isso tem um custo muito grande de conflito. Agora, quando eu entendo que ele tá aqui e que eu preciso que ele esteja aqui. Então, ele tem idade executiva de 7, mas ele deveria estar aqui no de 10. O que eu preciso fazer? Estimular essa criança para que ela chegue aqui. Né? A gente precisa também dar o suporte para ela chegar aqui. Como é que ela chega daqui para cá, gente? A gente vai ter que fazer o quê? Botar uma escada, né? Porque ela não vai conseguir voar e chegar aqui, né? Então a gente vai ter que dar uma escada. O que é escada? É o suporte. Não é fazer pela criança. Porque quando a gente faz pela criança, aí ela não consegue fazer sozinha, então eu vou fazer pra ela. Aí ela não consegue arrumar o quarto, então eu arrumo pra ela. Aí ela não consegue guardar o material dela, então eu guardo pra ela. Aí ela não consegue arrumar a mochila, então eu arrumo a mochila pra ela. Se eu começar a fazer tudo pra ela porque ela não consegue fazer sozinha, sabe quando que ela vai desenvolver esse cérebro, essa autonomia? Nunca. E cada vez ela vai conseguir fazer menos sozinha e você vai ficar cada vez mais sobrecarregada. Entendeu? Cada vez mais sobrecarregada. Milena, o professor ele não vai estimular cérebro, desenvolvimento de cérebro, ele vai
até promover desenvolvimento indiretamente, mas esse objetivo aí é da terapia dele. Por isso que ele precisa do tratamento com a medicação, muitas vezes, e a terapia cognitivo-comportamental, que vai desenvolver dentro da terapia estratégias para ele lidar com isso. A terapia é o quê? Junto com os pais, junto com a escola, muitas vezes, né? Ela vai ser essa escada. A medicação também é um degrau dessa escada. A terapia é um degrau dessa escada, para que a criança saia daqui e chegue aqui. Então, a medicação é um degrau, a terapia é outro degrau. Os ajustes dentro da sala de aula para atender essa criança é um degrau. O manejo dos pais com a criança, organização de rotina, enfim, uma série de outras coisas que precisam ser ajustadas em casa, também é um degrau dessa escada para que essa criança consiga sair daqui e chegar aqui. Ok? Sim, Tamara, a terapia é com psicólogo. Dentro das pesquisas científicas, o que mais tem resultado para o tratamento do TDAH é um psicólogo que trabalha com a terapia cognitivo-comportamental ou um psicólogo que trabalha com terapia comportamental, tá? Pode ser a ABA também, né, que é a terapia comportamental, ok? Mas as pesquisas indicam que tem que ser terapia cognitivo-comportamental ou terapia comportamental, dependendo da idade, tá? Se for criança pequena, pode ser os dois. Se for já maiorzinho, aí já tem que ser a TCC mesmo, terapia cognitivo-comportamental. É a que as pesquisas indicam que traz maior resultado, tá? Mas mesmo assim, ele nunca vai acompanhar a turma? Vai. Vou dizer pra você, hoje, eu não tenho... vamos dizer que eu não tenho. Eu tenho um paciente que tá com dificuldade na escola, que teve notas baixas agora nesse início de ano. De todos que eu atendo, eu só atendo TDAH. Mas não é por questão de inteligência, de conseguir entender o conteúdo, nada disso. É porque ele tem TDAH e TOD, a gente está tendo muitas questões comportamentais que estão roubando a energia dele para eles, enfim, ter habilidades executivas para conseguir prestar atenção, para conseguir fazer as atividades e tudo mais. Então, são questões mais comportamentais que a gente está trabalhando para poder melhorar isso. Então, assim, não necessariamente, tá? Eu tenho, por exemplo, duas pacientes, inclusive eu já fiz até live, tá até salvo aqui no meu Instagram e no meu canal do YouTube, duas pacientes que têm TDAH e estão fazendo medicina, já estão quase terminando medicina, entendeu? Então, assim, eu até postei essa semana, repostei, né, um vídeo de uma neurocientista que tem TDAH, a Sol. Eu vou até convidá-la para fazer uma live, ver se ela aceita fazer uma live comigo. A Sol, ela é brasileira, viveu no Brasil, estudou no Brasil, passou muita dificuldade na escola, muita. E o sonho dela, desde pequena, era estudar. E ela estudava numa escola tão pobre, que chovia dentro da sala e que não tinha livro, não tinha biblioteca. Um dia ela achou um livro na escola e ela lia aquele livro todo dia, lia várias vezes, porque só tinha aquele livro para ela ler. E ela tinha muitos problemas na escola. Nunca foi acolhida, nunca teve, né, esse olhar. Estudou numa escola que não tinha professor, escola que, enfim, não tinha professor de química, não tinha professor disso, daquilo. E aí, eu não sei explicar exatamente como que ela foi parar nos Estados Unidos, eu sei que agora ela mora nos Estados Unidos, foi morar nos Estados Unidos, e ela fez lá é a aplicação que eles falam, né, para uma das maiores universidades mais top em termos de qualidade lá nos Estados Unidos, e ela passou e entrou, e hoje ela é neurocientista. Ela trabalha com ABA, né, que é a análise aplicada do comportamento. Ela trabalha com autismo. Ela já tem não sei quantas especializações. Tem um mestrado e está fazendo outro. E está fazendo doutorado.
Então, assim, gente, não é que ele nunca vai acompanhar a turma. Depende de cada criança. Tem crianças que vão ter mais dificuldades. E aí, às vezes, não é só dificuldade executiva. Às vezes é dificuldade de compreensão, às vezes é dificuldade ali, né, em algum conteúdo especificamente. Vai depender da escola também, como que a escola lida, como que a escola, né, se a escola tem uma metodologia adequada ou não. Tudo vai depender de um conjunto de coisas, aí a gente tem que avaliar cada caso, tá? Agora, que ela vai ter sempre um desenvolvimento dessa área cerebral um pouco a menos do que as outras crianças da idade dela, isso é fato. O quanto isso vai impactar na vida dessa criança, tudo vai depender de como nós enxergamos essa criança e lidamos com ela. Ok? Das nossas expectativas, tá? Em habilidade executiva, ele não vai acompanhar. Meninas se esforçam mais que meninos, eu acho. Não tem a ver com esforço, Milena. Tem a ver com estímulo, tá? Porque o nosso cérebro, ele se desenvolve não é porque a gente se esforça, ok? É porque a gente recebe estímulos do dia a dia. E esses estímulos é que vão provocando o desenvolvimento do nosso cérebro. Por isso que não adianta só, então quando ele fizer 10 anos, o cérebro é de uma criança de 10 anos. Não, você pode, olha, Milena, você pode ter, vamos pensar, vamos dar um exemplo, seu filho tem 10 anos e você percebeu que ele tem uma imaturidade. Parece que ele tem lá uns 8 anos de idade, 7 anos, vamos botar 7 anos, tá? Pode ter uma criança na sala dele com 10 anos que não tem TDAH, não tem transtorno nenhum e ter uma idade executiva de 7 anos igual ao seu filho. Isso não é algo específico do TDAH. Todo TDAH tem essa questão? Sim. Mas pessoas que não têm TDAH também podem ter. E é aí que mora o perigo. Por que mora o perigo? Porque muitas crianças que não têm TDAH, mas não estão sendo estimuladas da forma adequada, estão apresentando atrasos nesse desenvolvimento do cérebro e chegando nos nossos consultórios e sendo diagnosticado com TDAH e não tem TDAH. Olha o problema e olha a nossa responsabilidade quanto profissional de fazer um bom diagnóstico. Agora, infelizmente, tem pessoas que têm médico, vou falar médico, psicólogo, né? Profissionais que em 10 minutos, 5 minutos de consulta, só com o que a mãe falou, fecha um diagnóstico de TDAH e passa a Ritalina. Entende? Então, assim, eu posso ter na sala do meu filho crianças com idades executivas diferentes. Eu posso ter, vamos pensar que tem uma turma de crianças de 10 anos. Eu posso ter várias crianças com idade executiva de 10, de 9, de 8, de 7, de 11, de 12. Entendeu? Então, essa variação é do ser humano, porque depende de estímulo, tá? No futuro eles podem acompanhar, mas agora a escola é engessada. A escola é engessada. A escola é engessada, o mundo é injusto, o mundo é preconceituoso e a gente precisa ensinar a criança a viver nesse mundo, né? Tentar fazer a sua parte, sendo um pouco diferente disso, mas viver nesse mundo, né? Infelizmente, né? Não dá pra gente ser diferente disso, né? Aí complica. Estou fazendo estágio de pedagogia e tem muita criança atrasada na sala. Exatamente, né? Muita criança. Aí você pega uma sala, antigamente você tinha aquelas salas que a gente até estudava. Na minha época que eu fiz pedagogia, eu fiz pedagogia também. O que a gente estudava? A gente estudava aquele aluno padrão, né? E aí era aquele aluno padrão, era tudo igual, e tinha um ou outro que tinha um problema de comportamento ou uma deficiência, ou então alguma coisa que ele não conseguia aprender. Mas era um ou outro. O restante da turma era mais ou menos tudo igual, entendeu? Às vezes tinha um que se destacava, que era o destaque da turma, positivo, e tinha um que era o destaque negativo, e o resto era tudo da média. Hoje em dia, é cada um num nível diferente, dentro da mesma turma. E o professor tem que lidar com tudo isso, né? Tem que lidar com tudo isso, ok? Então, pra gente encerrar aqui, tá? Quando você estiver diante de uma situação
de um desafio, de um obstáculo, daquele que eu falei da corrida, né? De um obstáculo, que você estiver diante desse obstáculo, olha a pergunta interessante que a gente pode se fazer, tá? Que mudanças eu tenho que fazer no ambiente ou na atividade que a criança tem que fazer, realizar, para que meu filho, que tem 30%, né, é 30% mais nova, mais imatura na área de autocontrole, possa ser capaz de cumprir bem aquilo que ele tem que cumprir. Então não é facilitar a vidinha da criança, é o que eu posso oferecer. Claro, Daniele, pode falar, pode perguntar. Aqui é o papo mesmo, pra gente conversar. O que eu posso oferecer pro meu filho para que ele consiga executar as coisas que ele não consegue executar? Qual é o suporte? Qual o tamanho da escada que eu preciso oferecer para ele? Essa escada tem que ter quantos degraus para que ele consiga chegar lá e executar aquilo que ele precisa executar? Ok? Então, vamos pensar assim, ó. Vou dar um exemplo aqui do livro. Vou até ler aqui para vocês. Um exemplo pra gente poder ir pro final. Olha só, vou dar um exemplo, tá, gente? Quando a gente fala assim, TDAH, ele não pode estudar. Claro que tem pessoas que têm TDAH que conseguem, mas as crianças, na grande maioria, não dão conta de ficar 1 hora estudando direto. Se você estuda 1 hora ou mais com seu filho direto, você sabe a guerra que é para que ele fique a 1 hora com atenção. Ele fica oscilando o tempo todo, provavelmente é uma guerra. Então, a gente orienta, faça horários fragmentados, horários menores, porque aí ele mantém a atenção naquele horário, tem uns minutinhos para dar um descanso para o cérebro, depois ele volta para mais um bloco de estudo. Isso é cientificamente comprovado que ajuda, ok? E aí eu vou dar um exemplo em cima disso, tá? Deixa eu só ler aqui as perguntas para não sumir aqui. Peraí. Até pela pandemia não se sabe qual o problema diagnóstico. E aí, se surgiu o problema pós-pandemia, a gente tem que investigar mais a fundo ainda, porque se os sintomas são explicados por um evento específico, provavelmente não é TDAH. Provavelmente, porque o TDAH ele não pode ser causado por nenhuma situação. Ele pode até sempre ter existido e ficar mais intenso diante de algumas situações da vida, como por exemplo a pandemia. Mas ele só aparecer após a pandemia não é TDAH, tá? Mas tem muita criança que está recebendo diagnóstico de sintomas que apareceram só na aula online. Meu filho tem TDAH, ele acompanha a turma, ele tem todo o apoio, faz as terapias, esporte e apoio da família. É importante a rotina e saber lidar com as situações do dia a dia. Exatamente, perfeito, perfeito, perfeito. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Se a criança não foi muito estimulada, ela pode ter um diagnóstico errado? Com certeza, com certeza. Se o profissional não fizer um diagnóstico diferencial bem feito, com certeza. Com certeza. Eu vou dizer pra você, tem muita criança que tá tendo diagnóstico errado. Tá? Infelizmente. Infelizmente. Tem vezes, Daniele, que eu recebo um caso, quando eu percebo que essa criança ela não tem muitos estímulos de autonomia. Por exemplo, eu recebo casos de crianças que estão lá já grandinha, que ela não toma banho sozinha, que ela não se veste sozinha, que não come sozinha. Já crianças de 6, 7 anos. Como que eu vou achar que essa criança está desenvolvendo função executiva se ela não faz nada sozinha? Entendeu? A única coisa que ela faz sozinha é ficar no celular e no videogame, vendo televisão. O resto, não faz nada sozinha. Então, eu preciso primeiro fazer o quê? Muitas vezes eu faço isso. Olha, eu não tenho como fechar. Essa semana mesmo eu fiz uma supervisão, dei uma supervisão para uma psicóloga de uma criança de 5 anos com suspeita de TDAH. E o que eu falei pra ela? Primeiro a gente vai limpar isso aí, né?
Primeiro a gente vai oferecer, orientar a família para ela mudar a forma de lidar com a criança, para ela estimular um pouco essa criança, a autonomia dessa criança em casa. Você vai trabalhar no consultório para ver como que vai ser a resposta da criança. Porque dependendo da resposta da criança, ela não tem TDAH. É falta de estímulo, tá? Vamos lá. Eita, entrou um monte de gente aqui. Deixa eu falar, isso é muito sério, exatamente. Então deixa eu dar o exemplo aqui, tá? Ó, exemplo. Uma criança tem 10 anos, está no 4º ano e tem recebido uma quantidade X de dever de casa que exige dela 40 minutos para fazer aquela atividade. Então, é uma criança de 10 anos, está no 4º ano, e a quantidade de dever de casa, de lição de casa que ela recebe, ela precisaria ficar 40 minutos fazendo aquelas atividades que foram mandadas, tá? Vamos pensar. Isso é razoável se a gente considerar a regra dos 30%? Então vamos lá. Se é esperado para uma criança de 10 anos ficar 40 minutos, 30, 40 minutos, sentada fazendo o dever de casa, é esperado que uma criança de 10 anos consiga fazer isso? Sim. Se ela vai conseguir ou não é outra história. Mas é esperado que uma criança de 10 anos consiga ficar de meia hora, 40 minutos, fazendo um dever de casa. Se você tem uma criança com TDAH, que a gente já sabe da regra dos 30%, você acha que essa criança com TDAH vai conseguir ficar 40 minutos sentada fazendo o dever de casa como a outra criança que não tem TDAH? O que vocês acham? Acho que eu não vou nem esperar a resposta, né? Porque é óbvio que ela não vai conseguir. E aí uma atividade que demoraria 40 minutos, provavelmente vai levar o dia inteiro de guerra. Às vezes a criança nem termina. Às vezes a mãe já cansa e começa até a dar a resposta para a criança, para poder terminar rápido. Enfim, ou vai ficar em branco mesmo e tudo mais. Então, quando a gente começa a aplicar a regra dos 30%, o que a gente pode fazer? E aí entra a família, entra os profissionais, né? O que a gente pode fazer? Primeiro, orientar a escola para ver qual é a possibilidade da escola reduzir a quantidade, para adequar a quantidade ao nível atencional dessa criança. Primeira coisa. Primeira coisa. Às vezes a escola é irredutível, não aceita. Aí, às vezes, a própria família vai ter que fazer isso por conta própria. Selecionar o que ele vai fazer e o que ele não vai fazer. Porque também, gente, não dá pra colocar a criança... É igual a gente pegar um formato quadrado e tentar enfiar um formato círculo e tentar enfiar um quadrado ali dentro. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Não adianta a gente querer obrigar a criança a uma coisa que ela não vai virar um tormento na vida de vocês. E só vai impactar negativamente, né? No desenvolvimento. Então, é conversar com a escola para tentar reduzir. Porque às vezes a escola passa um monte de atividade igual para casa. Número 1, letra A, B, C, D, E, F, G. Da mesma coisa. Entendeu? Tentar reduzir um pouco. Isso já ajuda. Outra coisa. Adequar o tempo de execução para uma criança de idade executiva do seu filho. Então, vamos dizer que ele tem uma idade executiva de 7 anos. Quanto tempo uma criança de 7 anos consegue ficar sentada fazendo o dever? Fazendo uma lição sem se dispersar? Sem precisar dar um pause? Em torno de 10 minutos. 15 minutos. 20 minutos no máximo. Dependendo da criança. Então, vamos arredondar aí para 15 minutos? 10, 15 minutos? Então, quando você for estudar, se você conseguiu reduzir, melhor ainda, que aí está mais adequado. Se você não conseguiu, você vai quebrar isso em 15 minutos, dando um intervalinho entre um e outro. E o intervalo, gente, não é assim. Ele ficou 15 minutos fazendo o dever, agora ele vai ficar mais 15 minutos no celular. O intervalo não é para brincar, o intervalo não é para o celular, o intervalo não é para ele fazer uma coisa prazerosa que ele vai ter dificuldade de parar para voltar para estudar. O intervalo é para ele levantar, se movimentar. Você mesmo pode fazer com ele.
né, um alongamento, dar uma voltinha ali na própria sala, ir no banheiro, ir lá beber uma água, esse movimento ali de poucos minutos. E aí ele volta. Esse movimentar do corpo ajuda a estabilizar a atenção novamente, tá? Se você estuda com seu filho muito tempo, principalmente se ele for do tipo hiperativo, você vai perceber que a hiperatividade vai aumentando. Por que vai aumentando? Porque ele vai diminuindo o recurso cognitivo, vai diminuindo o combustível do cérebro e o movimento ajuda a aumentar. Como o movimento ajuda a aumentar a dopamina, o combustível do cérebro, ele começa a se movimentar. Por isso que ele levanta, quer beber água, quer fazer um monte de coisa, fica virando pra lá, fica virando pra cá, Ó, a Daniele falou, faz isso, dá muito certo. É claro, gente, que se você fizer a primeira vez, no primeiro dia talvez não dê certo, no segundo talvez não dê certo. Aí entra os 3 Cs que a gente falou. Coerência, consistência e consequência. A consistência é que vai fazer a estratégia funcionar. Não é você fazer um dia, ele não ficou, isso não dá certo não. Entendeu? É a consistência que vai fazer esse cérebro entender que a atividade que ele vai fazer não é tão aversiva porque tem menos tempo, que ele vai reativar o cérebro dele no intervalo e depois ele volta novamente. Então, quebrar as atividades em pequenos pedaços, em pequenos tempo, de acordo com a capacidade de atenção que ele tem. Então, aplicar a regra dos 30% não é só pra gente olhar pra criança e falar assim, meu filho tem 10 anos, mas ele tem maturidade de 7. Não. Meu filho tem 10 anos, ele tem uma idade executiva de 7, e aí ele precisa dessa ajuda, desse suporte, para que ele consiga chegar lá. Ok? Aprendeu com ela? Obrigada, Daniele, obrigada. Então, gente, acho que essa live teve muito ensinamento, né, do início até o fim. Muita orientação. Esse foi uma live bem longa, a gente já tá aqui 1h30. Bem longa, mas é importante a gente falar, tá? Muito importante. Então, assim, por favor, quem perdeu alguma coisa, a live vai ficar salva. Corre depois pra você poder assistir de novo, anotar, porque é ouro, tá? Tô entregando pra vocês o ouro que eu entrego pros pais que, claro, né, na orientação de pais que me pagam pra fazer. Claro que na orientação de pais, a gente vai passo a passo, eu vou caminhando junto, né? Eu vou treinando os pais a ultrapassarem aqueles obstáculos que a gente falou da corrida. Eu sou o treinador. A mãe não vai saltar sozinha. Eu tô ali treinando junto com ela na orientação de pais. Mas é exatamente isso que eu tô trazendo pra vocês que faz diferença. Tá bom? Semana que vem a gente se encontra pro nosso terceiro princípio dos 12 que a gente vai falar. E semana que vem a gente vai falar o seguinte. Vou deixar a frase aqui do título do princípio para vocês irem pensando durante a semana. Terça-feira, nossa live. Seja um pastor e não um engenheiro. O que será que isso significa, hein? Semana que vem a gente vai ver. Live sensacional, obrigada, obrigada. Parabéns, obrigada por nos permitir aprender para ajudar. Quanto aprendizado. Obrigada a vocês. Muito obrigada mesmo. Semana que vem a gente se encontra, tá bom? Um beijo. Deixa eu falar uma coisa. Quem tá lá no meu grupo do WhatsApp, grupo de mães de TDAH, quem tá lá, se você não tá ainda, clica no link da minha bio aqui no Instagram que tem o link pra você entrar. Lá no grupo, eu não vou conseguir colocar hoje, mas amanhã eu vou colocar um vídeo da Sol, que eu falei pra vocês aqui, que eu contei a história dela. Mônica, me chama no privado ou clica no link da minha bio, que tem o link pra você entrar lá no nosso grupo, tá? É gratuito, é um grupo muito bom mesmo, vale a pena. Então, é a Sol, que eu contei a história dela pra você, né, que tem TDAH, que é neurocientista, fazendo doutorado e tudo mais. Ela gravou um vídeo mostrando como que ela estuda. Gente, sensacional. Eu vou colocar esse vídeo amanhã lá no grupo do WhatsApp, tá? Eu não vou colocar aqui no Instagram por enquanto, porque é um vídeo dela, né? Então eu vou repostar nos stories, mas eu não vou poder colocar no meu feed pra ficar ali. Mas eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp. É sensacional, gente. Como é que o movimento
ajuda a atenção. E às vezes a gente vê a criança, vou dar um exemplo, não é o caso dela, mas a criança andando pela casa, estudando, e a gente quer que a criança sente para estudar. E aí ela não consegue estabilizar a atenção dela, porque ela não consegue concentrar sentada, olhando para as coisas. Ela precisa se movimentar. Desculpa. Precisa se movimentar para conseguir estabilizar a sua atenção. Então, vou botar amanhã lá no nosso grupo esse vídeo para vocês verem, tá? Um beijo e até terça-feira, nossa live. Tchau, tchau.